Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. Hoje eu vou conversar com Elison Cossino. Ele foi aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de delegado e vai contar pra gente como ele conquistou essa aprovação. Então, Elison, seja muito bem-vindo e parabéns! Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, convidado por vocês, e não vejo a hora de dê tudo certo e eu esteja com o distintivo em mãos. É isso aí, a gente também está aqui na torcida. E para a gente começar, eu queria que você também se apresentasse, falando de onde você é, a sua idade, um pouquinho sobre a sua formação. Meu nome é Elison Cossino, eu tenho 33 anos de idade, me formei na Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, e estudo para concurso há um bom tempo, embora esse estudo de concurso seja uma montanha-russa, né? Tem momentos em que você está estudando bem, tem momentos que você não está estudando bem, e aí às vezes a pessoa fala, eu estudo há 5, 6 anos, mas se você for botar anos líquidos, são 2, 3 anos na verdade. Mas conta então como que você decidiu estudar para concursos e por que agora a Polícia Federal? Quando eu estava me formando na faculdade, eu fiz um concurso para estágio do Ministério Público e fui aprovado em 7º lugar. Com essa aprovação, eu percebi que aquele caminho de concurso público talvez fosse um caminho profissional legal para mim, porque eu me saí bem no concurso, embora fosse de nível de estágio. Acabou que, coincidentemente, eu vi também um documentário da Polícia Civil de São Paulo, da Divisão Antissequestro. E a reação das vítimas ao verem os policiais chegando nos cativeiros e resgatando elas, me fez ver que a instituição policial era a que mais me atraía para trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar sobre polícia, sobre o mundo criminal e tal, e vi que a Polícia Federal era melhor remunerada, também pela possibilidade de viajar pelo país, e futuramente, quem sabe, você voltar para o seu estado de origem. E aí, então, eu decidi estudar pela Polícia Federal, para a Polícia Federal. E aí, quando você decidiu focar para a Polícia Federal, como que ficou a sua rotina de estudos? Conta um pouquinho melhor sobre essa trajetória até essa aprovação. Então, aí eu me formei em 2011 e aí já comecei a estudar para a Polícia Federal. Na época, eu falei, não, vou estudar por mim mesmo. E aí, por conta própria, né, no caso. E aí eu comecei a estudar técnicas de estudo. Uma das que mais me encantou foi mapas mentais, e eu comecei a estudar por mapas mentais. Em 2013, teve um primeiro concurso que eu fiz para a Polícia Federal, para delegado de Polícia Federal, e levei bomba. Eu percebi que o meu estudo foi muito qualitativo e pouco quantitativo. E aí, na hora, eu olhei para a prova assim, poxa, vários assuntos eu não tinha nem lido sobre aquilo ali. E do mesmo jeito, eu percebi que eu não tinha estudado jurisprudência, que é um assunto, digamos, praticamente uma matéria que se cobra muito no concurso organizado pelo CESP. E levei bomba e aí continuei estudando, porém mudei a estratégia. Comecei a estudar por livros e tal, sendo que na época eu fiz um coaching e o coaching me orientou a estudar por sinopses. Ele disse, olha, talvez seja melhor a gente estudar por sinopse e você, com isso, ter uma amplitude maior de conteúdo para que depois a gente vá aprofundando nas principais matérias. Eu concordei com ele e comecei a estudar. Nesse meio tempo, eu fui aprovado na primeira fase de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, mas fiquei na segunda fase. Eu fui reprovado na primeira fase de delegado de Polícia Civil de Pernambuco. Ambas as reprovações não me deixaram muito triste, porque eu percebia que algumas matérias eu não estudava, porque eu estava focado sempre para delegado de Polícia Federal. E por isso eu falei, não, eu não estudei direito ambiental, direito eleitoral, não cai muito na PF, eu não estava estudando e acabei que não fui aprovado nessas provas, mas também não fiquei triste. Mas aí em 2018 teve o concurso da PF mesmo, o segundo concurso que eu prestei. Continuei estudando pela minha sinopse, claro, atualizando elas e tudo mais, já estudando bastante jurisprudência. Nesse concurso, havia uma previsão no edital que os candidatos autodeclarados negros, caso não fossem considerados negros ou pardos na heteroidentificação, seriam automaticamente desclassificados do edital. Ou seja, era como se fosse uma penalidade. Embora eu me ache negro, me considere negro, e eu não fosse considerado negro pela banca, eu não tinha nem chance de ir para ampla concorrência, eu era simplesmente eliminado do concurso. Aí eu fiquei com muito medo, porque eu já vinha estudando bastante e não me inscrevi na cota de negros. Na prova de 2018, fiquei com 84 pontos. A nota de corte da cota racial foi 82, e a nota de corte da ampla concorrência foi 86. Eu fiquei exatamente no meio, reprovei por uma questão.
e fiquei exatamente no meio. Para mim, isso foi um baque terrível. De 2013 não foi nem um baque, porque eu tinha acabado de me formar, mas no de 2018 foi um baque para mim. Poxa, veio aquelas dúvidas de, eu não sei se esse mundo de concurso é para mim. Eu já estou há tanto tempo estudando, já reprovei na PCDF, reprovei na PCPE, embora eu tinha aceitado na época que eu não estava estudando determinadas matérias para esse concurso. E aí acabei que fiquei alguns meses sem tocar nos livros. Mas aí comecei a pesquisar na internet e tudo mais, e vi que os primeiros colocados do concurso de delegado federal geralmente não eram pessoas focadas no concurso de delegado federal. A maioria eram pessoas que estavam estudando para a magistratura, principalmente a federal. E aí eu falei, não, eu vou dar a volta por cima, porque eu só estou aqui trabalhando e estou com um maior tempo livre, ok, tive o meu tempo de descanso de estudos, mas para mim já basta, eu vou dar a volta por cima, eu vou estudar para a magistratura federal. E aí comecei a seguir professores no Instagram que eram focados em magistratura federal, e um deles sempre batia na tecla de que você tem que brigar questão por questão. Seja matérias que vão cair 2 ou 3 questões, seja matérias que vão cair 20 questões na prova. Aí eu me atentei para aquilo e olhei, poxa, talvez seja esse o caminho. Esse mesmo professor também dizia que o bom, principalmente para a carreira jurídica, é você estudar por livrões. Não adianta você pegar a sinopse, PDF e estudar de uma forma rasa, ainda que sejam matérias secundárias. O PDF, os cursinhos servem para te auxiliar e para aquilatar o conhecimento que você já tem adquirido por meio da leitura do livro sozinho em casa. E aí eu fiz isso, comecei a comprar livros grandes, comecei a estudar para a magistratura federal, e aí aos poucos eu vi que eu estava tendo um conhecimento mais sólido, e começou a ter notícia de que ia ter o concurso de 2021. É 2021, foi 2021, é porque teve um adiamento da prova. O concurso de 2021. Com isso, eu meio que abandonei os cursinhos que eu estava fazendo, perdi dinheiro, inclusive, e comecei a novamente estudar para a PF, porque eu sempre sonhei em ser delegado de Polícia Federal. Embora estudando pelos livrões que eu tinha comprado para estudar para a magistratura. Algumas matérias eu tive o auxílio, por exemplo, do Estratégia, como legislação penal especial, que é uma matéria que existe um mercado amplo demais e você fica louco porque são muitos detalhes, são muitas leis e eu senti necessidade de assistir um professor me dando umas dicas para que a leitura da lei fosse mais fluida. Aí eu usei um dos professores que foi o Ivan Marques, que eu achei sensacional aqui do Estratégia, me ajudou bastante na matéria legislação penal especial. Fora isso, eu usei outros materiais auxiliares, mas o que eu atribuo ao meu sucesso na prova foi o fato de eu ter decidido encarar os grandes livros, inclusive das matérias secundárias, adotando a estratégia de que a gente tem que brigar questão por questão. Eu acredito que eu tenha tido sucesso nessa prova, porque por ter estudado bem matérias secundárias, que caíam 2, 3 questões, eu fechei todas as provas, só não fechei tributário, porque eu errei uma questão de tributário. Esse fato fez com que meus erros nas matérias secundárias não corroessem os meus acertos nas matérias principais, que é constitucional, administrativo, penal, processo penal, que é o que geralmente todo candidato que estuda para delegado vai bem, porque a gente gosta de estudar isso e acaba estudando mais vezes e aí você acaba dominando. Mas um grande pecado que eu já cometi e que eu acredito que hoje não iria mais cometer, é não estudar só essas matérias por livrões, estudar todas as matérias secundárias, porque quando você erra muito as matérias secundárias, elas corroem a sua nota e você ou vai ficar perto do ponto de corte, ali brigando, esperando anulação para ver se você vai ser eliminado ou se vai ser aprovado, ou você vai ser eliminado. E aí, nesse período aí de estudos, quando que você descobriu Estratégia? Como descobriu? Chegou a fazer alguma assinatura? Eu descobri o Estratégia já no concurso de 2018, quando eu senti necessidade de estudar para a prova discursiva. Nessa época, eu assinei o Estratégia e com o professor Vinícius Silva, para mim foi um dos melhores cursos de prova discursiva de peça prática. Não era nem questão, não era nem muito questão, era mais peças práticas. Eu achei o curso dele sensacional. Na época de 2018, eu também assinei o Estratégia de Direito Internacional Público, que era uma matéria que eu não dominava. Na prova de 2018 me ajudou bastante, não fechei a prova, mas me ajudou bastante porque eu era zerado nessa matéria e os PDFs acabaram me ajudando bastante. E já em 2020 foi o professor Ivan Marques, só legislação penal especial, porque eu já me sentia muito preparado para a prova discursiva,
na medida em que eu estava estudando por livros densos e tudo mais, e já tinha feito algumas provas discursivas e sabia mais ou menos o caminho das pedras. Então, a prova discursiva em si, eu estudei por conta própria. Fiz alguns cursos, perdoe-me, só de PDF, só escrita, sem videoaula. Então, videoaula é uma coisa que você, pelo menos nesse momento, não usou muito. Videoaula eu hoje não uso mais. Eu sempre costumo falar para alguns colegas que videoaula é importante quando você está ali no começo dos seus estudos, você às vezes está desorientado diante da magnitude de assuntos que você tem que estudar e você não sabe nem o que é importante. E às vezes você está lendo um livro, parece que você quer grifar tudo, porque tudo é importante. E aí as videoaulas vêm para te ajudar a ver o caminho das pedras em determinado assunto. Isso é muito bom das videoaulas. Além do mais, elas deixam o estudo mais tranquilo. Você às vezes está cansado de ler muito, e aí você vai assistir uma aula, em vez de ver um filme, Netflix, você vai ver uma aulazinha para dormir. Por outro lado, o que eu acho assim, de pior das videoaulas é o fato de que alguns cursos estendem muitas horas para um determinado assunto. Então, se você vai estudar, por exemplo, princípios administrativos no livro, você demoraria 2 horas. Numa videoaula, pode ser que você demore 6, dependendo do professor. E aí acaba que, se você não tiver no estudo um pouco antes do edital ou pós-edital, isso vai ser contraproducente total, você vai acabar perdendo muito tempo de estudo. E aí, em relação a PDF, você também chegou a usar em algum momento dos seus estudos? Usei o PDF, como eu disse, em 2018 para Direito Internacional Público e usei também para peças práticas. Fora isso, eu já li PDFs, mas sempre para reforçar o que eu já vinha estudando nos livros, ou até mesmo para atualizar os meus livros, porque quando você compra livros muito grandes, em um ano aquele livro já está totalmente defasado, e se você não tiver ali se atualizando, seja por PDF, seja por aula, ou sozinho, estudando dizer o direito, você acaba não tendo acesso ao conhecimento de que aquele livro já está desatualizado, aquela determinada matéria já não é mais aquele entendimento dos tribunais. E aí a parte de questões, de pôr em prática, né, exercícios, simulados, você fazia também? Sim. Nesse último concurso de 2021, foi chegando assim, faltando 2 meses para a prova, um mês e meio e tal. Eu decidi fazer um simulado por dia. Por dia não, perdoe-me, por semana. Acontece que você fazendo um simulado por semana e corrigir, aprendendo com seus erros, demanda muito tempo. Então, às vezes eu quebrava, fazia 50% do simulado em um dia, 50% do outro e corrigia em outro dia. Ou então, fazia 50%, corrigia aquele 50%, depois de outro dia eu fazia 50% e corrigia aquele 50%. Ou então, resolvia todo o simulado e depois fazia a correção. Com isso, eu conseguia estudar coisas que eu deveria estudar e, ao mesmo tempo, estar exercitando, mas sempre batendo a meta de fazer um simulado por semana. Sempre. Eu cheguei a fazer em torno de 16, 17 simulados, eu acho. Teve semanas que eu fiz mais de um simulado, inclusive. Eu meio que endoidei, só quero fazer simulado agora, porque aquilo ali vai aquilatando o seu nível de estudo e aí você vai se sentindo mais confiante para a prova. E, inclusive, isso faz com que você chegue na prova com coragem de arriscar uma determinada questão que você não tem segurança de responder, mas que, de alguma forma, o seu cérebro está dizendo que aquela é a resposta que você tem que assinalar. E eu tive muito isso nessa prova de 2021. Algumas questões eu não lembro dessa informação especificamente, mas tem algo me dizendo que está errado, tem algo me dizendo que está certo. E eu fui e arrisquei e, graças a Deus, eu me dei bem. E você respondeu todas as questões da prova? Respondi todas as questões da prova. De 120, eu acertei 113. Como eu errei 7 diminui 7 de penalidade e fiquei com 106 pontos. Então, você teve um ótimo desempenho. Até conta um pouco mais sobre isso, sobre como que foi, né, quando você viu que tinha sido aprovado, qual foi sua colocação? Fiquei, eu nem acreditei, na verdade. Existem alguns sites que simulam um ranking extraoficial, os candidatos vão inserindo suas notas e aí ele vai dando o gabarito extraoficial de acordo com o índice de acertos, o índice da resposta que os candidatos vão colocando. Se 100 candidatos se inscreveram, 90 colocaram que aquela resposta é certa, o gabarito do site vai ser certo, porque ele acredita que a maioria acertou. E quando eu preenchi, que eu coloquei a frase que tem lá na prova para identificar o seu caderno, que eu falei, nossa, essa nota não é minha não acredito. E aí quando eu fui olhar
O ranking, eu estava em primeiro lugar na cota racial, que nesse ano o edital previu que se você não fosse considerado negro, se você não for considerado negro na heteroidentificação, você vai ser remanejado para ampla concorrência e não mais desclassificado como antigamente. Então eles deram uma superada aí nesse entendimento, inclusive até melhor para quem se sente à vontade de concorrer na cota racial. E aí eu falei, poxa, eu estou em primeiro lugar, me emocionei bastante, foi uma felicidade muito grande para minha família, principalmente porque durante essa trajetória, em janeiro, infelizmente, o Covid levou meu pai, isso foi uma dor lá em casa e tudo mais, então essa vitória acabou que acendeu um pouco da chama da felicidade, né, de que a vida vai continuando e que a gente tem que ir superando, e aí foi isso, eu praticamente não acreditei, ainda estou sem acreditar muito, inclusive que eu estou aqui no Estratégia, conversando com vocês e contando um pouco da minha trajetória. E foi uma trajetória aí de bastante dedicação, né? Você já teve uma boa experiência nessa caminhada de concurseiro. Eu até queria que você falasse um pouco mais sobre a sua rotina de estudos. Acredito que deve ter mudado com o passar do tempo, mas principalmente agora focado nessa última prova. Como que você fez para se organizar? Você estava trabalhando também ao mesmo tempo? Tava sim. Eu sou analista judiciário e sou assessor de magistrado lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu já vinha estudando antes do edital, quando havia notícias de que o edital iria ser lançado. O presidente vinha falando e pelo fato do presidente estar falando, se confere uma maior verossimilhança de que, de fato, o edital vai ser lançado. E aí eu comecei a estudar, mas não com tanta intensidade, né? Às vezes, o concurseiro é assim, ele fica estudando pouco quando não tem edital e quando sai edital diz que não teve tempo para estudar o suficiente. É coisa de louco. Eu estava estudando em torno de 3 horas por dia, 3 a 4 horas. Às vezes eu não estudava, era aquele estudo que, embora contínuo, eu não parava de estudar, mas não era um estudo intenso. Quando o edital foi publicado, aí pronto, aí lascou, digamos assim, né? Eu eu tirei um retrato do meu nível, eu cheguei, olha, eu li tantos por cento dessa matéria, eu li tantos capítulos de direito administrativo, tantos capítulos de direito constitucional, minha média de leitura é em torno de 25 páginas, 1 hora e meia, e aí com essa aritmética eu fui calculando para ver o que faltava para eu estudar. Conversei no trabalho, eu tinha férias acumuladas do ano passado, pedi todas as férias e folgas que eu tinha direito e tirei esse retrato para ver onde eu estava naquele momento ali, porque ia chegar a reta final. A partir daquele momento eu tinha que me dedicar ao máximo. Tirei as férias e comecei a estudar de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Só descansava para relaxar um pouco a mente, mas todo momento que eu estava acordado, se eu não estivesse comendo ou dormindo, eu estava estudando. Comecei a estudar por ciclos. E como é estudar por ciclos? Eu acho que muita gente já conhece. Eu fazia um cronograma, sendo que, caso eu não estudasse naquele dia aquele cronograma, eu não pulava ele. E sim, eu deixava ele para o outro dia. Dessa maneira, eu não matava nenhuma meta que eu tinha programado para aquelas matérias ou aqueles assuntos. Isso me rendeu bons frutos, porque embora algum dia eu tenha vacilado e não tenha estudado, eu não negligenciei nenhuma matéria, na medida em que eu sempre tinha que ver o que estava planejado. A forma como eu estudei foi só relendo o que eu já tinha grifado nos livros, fazendo exercícios simulados, algumas videoaulas, como do professor Ivan Marques, do Estratégia, mais específicas para a legislação penal especial, fazendo peças práticas, simulados de peças práticas, para poder chegar na prova já no automático. É muito bom você chegar numa prova discursiva e fechar o olho e já saber, excelentíssimo senhor, doutor, sem ter que gastar cabeça com aquele tipo de conhecimento. Já sei decoreba aquilo ali e trabalhar na prova discursiva somente de fato, com o que você tem que falar para pontuar bem. E você tinha também alguma tática de memorização, até como que você fazia para estudar a legislação, esses conteúdos mais extensos, né? Essas técnicas de memorização eu nunca fui muito adepto. Eu aprovo bastante, eu acho muito legal as pessoas que desenvolvem esse tipo de técnica, porque é importante. Na medida em que você vai estudando, como todo mundo fala, a sua curva de esquecimento vai acontecer, é natural isso. O primeiro capítulo de direito administrativo não vai ser mais o mesmo na sua cabeça quando você está no 10º capítulo, com certeza não. Não me vi com tempo de estar revisando por meio de, como o pessoal diz, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, não tinha tempo para isso. Então, a minha revisão e a minha memorização vinha por meio dos exercícios. Quando eu percebia que eu estava errando uma questão, eu tentava verificar se o erro daquela questão era porque eu não conhecia
não sabia o assunto que estava sendo cobrado, se era porque eu esqueci um prazo, era porque eu esqueci a informação, ou se foi por falta de atenção minha. E aí, nesses 3 filtros, caso fosse, não conhecia o assunto, aí eu ia procurar onde estava aquele assunto. Porque às vezes você estuda por um autor, as questões cobram um posicionamento de um outro autor que o autor que você está estudando não cita. E aí, ou seja, é um conhecimento que você nunca teve acesso. Então, naturalmente, você vai errar. Principalmente no assunto de classificações. Um adota uma classificação, outra adota outra classificação. Quando era esquecimento mesmo, eu não sabia, por exemplo, uma questão que cobrou um prazo, eu errei o prazo, aí eu voltava lá no livro, ia ler e tentava, com isso, criar, sim, umas técnicas de memorização. Mas eram, assim, poucas situações. Por exemplo, existe um instituto no direito penal que se chama arrependimento posterior. Quando você pratica um crime, você pode se arrepender desse crime e tentar contornar o que aconteceu ali. Falando em palavras bem leigas assim. E esse arrependimento pode ocorrer até o recebimento da denúncia, que é um ato do processo, em que o juiz recebe a denúncia ofertada pelo Ministério Público. E aí, várias questões eu via que a questão tentava confundir o candidato, dizia, olha, o arrependimento posterior pode ocorrer até o oferecimento da denúncia, quando é errado. O oferecimento da denúncia é um ato anterior ao recebimento da denúncia. Esse tipo de cobrança, eu bolava, assim, uma estratégia de memorização. Para mim, eu decorei como arrecebimento posterior. Embora no Código Penal esteja arrependimento posterior, eu decorei como arrecebimento posterior, porque aí eu sabia que era antes do recebimento da denúncia. Com isso, eu nunca mais errei isso. Tem algumas técnicazinhas que, para mim, foram micro, de algumas informaçõezinhas ali, mas técnicas de memorização mesmo, como as pessoas costumam adotar, eu nunca tive essa organização, não. Admiro quem consegue, quem faz, porque eu acho que é super válido, mas eu nunca fiz, não. No tocante à legislação, à leitura de lei seca, né? Existem alguns sites que publicam materiais que são muito legais. Com isso, eu descobri esses sites e não fui mais para o Vademecum, porque a leitura de lei seca, ela é muito chata. Você começa a ler e, às vezes, você começa ou a dormir ou a nem entender o que está escrito ali. Porque se você não estuda a doutrina por trás, comentando o que significa o texto de lei, você não está entendendo o que está sendo dito ali. Então você acha que está aprendendo, mas você não está aprendendo. Então eu fui por esse lado, procurei empresas que me faziam ler a letra de lei de uma forma mais suave, seja colocando umas explicações no caminho, seja jogando jurisprudência, seja me dando metas de leitura de lei seca. Porque eu não me dei muito bem só com Vademecum, na medida que você tem que se organizar para conseguir ler tudo. E já existem serviços que já te orientam, inclusive o Estratégia tem esse tipo de serviço, que já orientam você a ler, olha, tal dia você vai ler artigo tal da Constituição. Tal dia você vai ler artigo tal do Código Penal. Isso facilita bastante, porque você já está pegando algo que é organizado, que você só basta você ir cumprindo as metas, que no final você vai ter lido toda a legislação necessária para a prova. E aí, em relação ao TAF, né? Essa parte de exercício físico, você já tinha esse costume de praticar? Já. Como eu já vinha estudando para a polícia há algum tempo, eu sempre soube que concurso de policial você tem que estar fazendo exercício físico concomitantemente aos seus estudos. Eu já sempre malhei, sempre gostei muito de correr, embora o meu maior medo no TAF fosse a corrida. Natação, eu nadei a minha vida inteira, então nunca tive problemas. Barra, eu sempre malhei e conseguia fazer tranquilo. E salto, que na verdade é um impulso horizontal, era o que era diferente para mim, mas que no fim das contas é algo muito simples, é questão mais de técnica, só de você saber jogar seu corpo para frente. Já a corrida não, corrida para mim sempre foi o meu maior medo, porque eu não tinha muita capacidade, muita resistência, né? Meu cardiorrespiratório eu sempre me achei fraco, mas graças a Deus deu tudo certo. Vi alguns candidatos reprovando, um deles estudava para magistratura, aprovado já no TJRJ, não conseguiu fazer qualquer barra, não fez uma barra sequer. Outra candidata ficou por 1 segundo, né? E é muito triste você, no dia do TAF, você acaba fazendo uma amizade, inclusive em grupos de WhatsApp com os aprovados, cria-se um certo carinho e uma certa empatia pelo seu colega, por ele estar naquela luta com você, já num momento mais avançado. E você vê no dia da prova a pessoa perdendo o seu sonho por 1 segundo, porque não se preparou para a prova física. Então, se a pessoa está estudando para o concurso policial, por favor, malhe, veja se você faz os índices ou está perto dos índices,
porque aí você vai ter um tempinho para melhorar isso e conseguir fazer os índices, porque é muito desgastante, é muito decepcionante. Para a pessoa nem falo, mas para os colegas da pessoa que estão ali, já é uma dor. Eu fico imaginando, esse candidato que está aqui aprovado, infelizmente vai ter que ir para casa porque não conseguiu fazer uma barra, porque não conseguiu nadar. E você falou no começo da entrevista, né, durante a entrevista, que o seu foco sempre foi o cargo de delegado, que a maioria dos concursos que você fez foi focado nisso. Isso. Mas você, então, já trabalha no serviço público e foi aprovado para analista, então você chegou a fazer outras provas, além dessa carreira policial? Sim. Eu fiz... Quando eu me formei, eu fiz logo o AB. Como eu estava já estudando para delegado federal, já estava num ritmo legal, já passei na OAB de primeira. Não senti muita dificuldade. E também, logo depois, fiz o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Tanto para técnico judiciário como para analista. Passei nos dois. Técnico eu assumi primeiro, fui mais bem colocado. Passei 1 ano como técnico judiciário. E logo depois eu fui chamado para o mesmo tribunal para analista. Desde então, só foi o único concurso que eu fiz fora da área policial. Depois desse, eu fiz PCDF e PCPE. Ambos eu reprovei, infelizmente. Mas agora da Polícia Federal deu certo, Graças né? a Deus. Você pretende continuar estudando para concursos ou agora vai se aposentar ou dar uma pausa? Eu acho que eu vou me aposentar. Eu acredito que eu vou me aposentar. Porque o estudo para concurso, ele exige muito da pessoa. Quando eu conheço uma pessoa assim na vida que fala que está estudando para concurso, eu me identifico bastante. Eu sei o quanto é difícil para a pessoa viver e estudar para concurso. Na verdade, você praticamente tem a sensação de que não vive. Você está ali estudando para uma prova, aí vai para um aniversário de um amigo, vai sair com a sua namorada, com o seu namorado, e você parece que não está naquele momento, sabe? Você está ali, meu Deus, eu queria estar em casa. Inclusive, tive vários relacionamentos, minhas ex-namoradas geralmente pontuavam esse tipo de reclamação. Elas diziam que às vezes eu não estava no local, embora eu estivesse fisicamente, eu não estava ali. Porque você fica ansioso, você acha que não deveria estar estudando, e talvez vá acontecer um edital logo em breve. Tem esse tipo de feeling no mundo do concurso público. Por esse motivo, eu acho que já deu para mim. Estou com 33 anos, sempre quis ser delegado federal. Embora eu tenha começado a estudar para magistratura, porque também é uma área muito legal, você ser juiz. Eu trabalho com juízes há 8 anos. Acabei me apaixonando pela atividade judicante, mas seria aí olhar outra montanha, talvez maior do que de delegado federal, para tentar escalar novamente. E aí eu acho que não vou ter mais ânimo nem forças. Eu quero agora viver e somente estudar para minha área, para minha profissão, quem sabe lecionar. Pretendo também investir em outras coisas, enfim, sair um pouco desse mundo de concurso público. Começar, inclusive, a parar de seguir professores que eu seguia, a parar de ver notícias de concurso público e esquecer um pouco essa área durante um tempinho. Acredito eu, né? Porque concurseiro às vezes é bicho traiçoeiro, né? Daqui a pouco tá insatisfeito, eu quero outro concurso. Sim. Aí, quem sabe, você também não tá de portas fechadas, assim, se de repente surgir essa vontade, você Exatamente. volta aí a estudar. Principalmente na Polícia Federal, né? Que você inicialmente, a grande probabilidade de você ser lotado em uma área muito longínqua e não tem muita coisa para se fazer lá, e aí você vai ficar fazendo o quê? Vai estudar, então, porque talvez você volte para um cargo melhor, cargo melhor, não diria melhor, um cargo diferente que você conseguiu passar e você se sentiu atraído, e aí talvez você volte para uma capital, São Paulo, quem sabe, né? É verdade. Não é? Melhor do que lá no Oiapoque. E como que você acha que o Estratégia te ajudou aí nessa caminhada de concurseiro, conseguir uma aprovação? O Estratégia me ajudou, tanto em 2018 com o professor Vinícius na peça discursiva, como agora em 2021 em legislação penal especial. Principalmente porque eu sentia no Estratégia uma certa solidez da instituição. Você percebe que a plataforma é muito organizada, as aulas são disponibilizadas, os PDFs e transcrições das aulas são todos certinhos, você não encontra erros. E o acesso aos professores, pelo menos
nessas matérias que eu fiz era muito amplo, então qualquer dúvida o professor me tirava. Fora isso, como eu acabei de falar, o material muito certinho, então você acaba que não se preocupa se aquele material está desatualizado ou se tem alguma informação errada, porque acredite, existem cursinhos que quando você, depois de tempo, já começa a estudar bastante, você percebe que o PDF está desatualizado ou que o PDF está com a informação equivocada, embora esteja sendo vendido, veiculado como atualizado de 2021. E aí, então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que sonham também com uma aprovação. Conselhos motivacionais já existem demais na internet. E onde você vai ver gente te dando motivo, disciplina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou tentar deixar aqui uma mensagem um pouco mais prática. Caso você queira ser aprovado num concurso, seja ele de carreira jurídica, um pouco mais difícil, ou seja ele um concurso um pouco mais light, digamos assim, de nível médio, que eu sei que é difícil também, eu aconselho você a procurar materiais bons, o Estratégia é um deles, sempre dosando por meio de questões se aquele material que você está lendo ou aquela forma de aprender está sendo boa para você. Então, se você está vendo videoaula, está lendo PDF, mas não está acertando tantas questões, talvez seja melhor você comprar um livro daquela matéria que você não está dominando e está errando muito e buscar um conhecimento mais sólido. A partir daí, quando você tiver esse conhecimento mais sólido, você volta para esse material um pouco mais superficial, um pouco mais enxuto, para só ficar atualizando e revisando o que você aprendeu de forma sólida por meio dos livros. Então, a dica que eu dou é não fuja dos livrões, caso seja uma carreira jurídica, que são concursos mais difíceis, e não fuja dos livros, seja sinopses ou PDFs mais densos, caso seja um concurso de nível médio. Eu aconselharia também você a não se desesperar, no sentido de, não estudei determinado dia, vou ficar muito mal, e aí com isso eu não vou estudar mais o resto da semana. Não, faça ciclos. Se você não conseguiu estudar naquele dia, não conseguiu estudar 2, 3 dias seguidos porque aconteceu alguma coisa, pare seus estudos e no dia que você for retornar a estudar, volte a estudar de onde você estudou. Concomitante a isso, faça muitas questões, isso aí acho que todo mundo fala, mas quando o seu edital estiver na praça, procure fazer um simulado por semana para tentar alcançar aí em torno de 15 a 16 simulados até o dia da sua prova, porque você vai chegar lá com o sentimento de que você pode arriscar em determinadas questões, ainda que você não domine aquele assunto. É isso aí, Ellison. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado dessa entrevista aqui para o Estratégia e muito sucesso na caminhada. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade imensa, né? Praticamente é a realização de um sonho que eu nem estou acreditando, de ter sido aprovado no concurso que eu sempre quis ser aprovado. E, em concomitância a isso, ser chamado para um cursinho que eu fiz durante alguns anos para conhecer o pessoal daqui, tá na sede e vendo que, meu Deus, eu agora estou do lado de cá da tela, não estou mais do lado de lá assistindo no YouTube e no Instagram. É muito gratificante e vale a pena você se dedicar, sofrer, chorar às vezes, achar que não vai dar certo, faltar uma festa, faltar uma cervejinha ali com os amigos, porque um dia acontece e quando acontece a sensação de que a sua vida vai ter um novo patamar, uma nova coloração social, uma nova coloração financeira, poxa, isso é gratificante demais. Você só fica com um sorrisão assim e esperando tudo acontecer. A gente fica muito feliz também que você, né, tá aqui para dar essa entrevista, conhecer o Estratégia. Muito bom também quando a gente conhece quem está aí assistindo às aulas, nossos alunos. Então, muito obrigada, sucesso. E, pessoal, espero também que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui. E é isso, a gente se vê numa próxima entrevista. Tchau, tchau!